Ficou registrado assim nas páginas da Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Amém. Amém. Pai bendito, uma palavra tua é suficiente para curar nossas feridas, para curar nossos corpos, nossa alma, nosso espírito e nos apresentar como perfeito diante do Senhor nosso Deus. Uma vez que cada ovelha que era separada para o sacrifício teria que ser sem mancha, sem ruga nenhuma, sem nenhum defeito, nós também só poderemos apresentar nossas vidas como sacrifício vivo e agradável ao Deus Todo-Poderoso se passarmos por uma transformação de mente, de corpo, alma e espírito, para que possamos nos apresentar diante do Senhor como novas criaturas nascidas de novo por um Espírito sendo batizado em teu corpo. Assim podemos oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, agradável e eficaz diante do Senhor. Ajuda-nos mais uma vez na compreensão da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas, Senhor. Qualquer espírito contrário à Tua Palavra que tenha entrado aqui nesse instante, que seja nesta hora amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo, e que os anjos do Deus Todo-Poderoso tomem seus lugares, como está estabelecido na Palavra, ao redor daqueles que Te temem, para que haja livramento e para que nossas mentes possam estar prontas e abertas para entender a ministração do Espírito Santo, ministrando a nós a Tua Palavra, trazendo vida para nós. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos e Te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Podeis sentar. É este o culto de número 5 de uma pequena série que estamos ministrando sobre oração. E não são cultos de muitos esclarecimentos, extraordinário e tudo mais, mas, no entanto, tem nos deixado, pelo menos a mim, um pouco mais cuidadoso com respeito à oração. E ontem recebi um e-mail de um irmão dizendo misericórdia, por somente agora saber destas coisas. E eu me pergunto, quantas coisas mais ainda vamos saber que pensávamos que sabia e não tínhamos nem 1% de um verdadeiro conhecimento. Então, os que acompanharam a série sobre oração, no primeiro culto nós aprendemos sobre orar corretamente, como orar corretamente. No segundo culto aprendemos sobre pedindo segundo a sua vontade. No terceiro culto nós aprendemos sobre reconhecendo a Ele como um Pai. E no culto de número 4 nós aprendemos sobre Ele conhece a tua necessidade. E é daqui que nós vamos prosseguir, sabendo nós que antes de você pedir, Deus já conhece aquilo que você tem necessidade. E as orações suas, aquilo que você pedir a Deus, não vai mudar a mente de Deus a seu respeito. Se Deus estabeleceu que algo vai acontecer em sua vida, nada que você faça ou que você deixe de fazer vai mudar o propósito de Deus. Conhecemos pelas Escrituras e por tudo que já temos aprendido que Deus tem a sua vontade perfeita e a sua vontade permissiva. É a perfeita vontade de Deus que você faça algo ou passe por um determinado pedaço de sua vida. Mas se você insistir com Deus para sim ou não, e Deus pode permitir que você vá e faça ou deixe de fazer. No entanto, você estará por sua conta e risco, e no final de tudo você vai descobrir que seria melhor não ter insistido com Deus, não ter pedido ou ter deixado acontecer, porque no final de tudo você vai perceber que a vontade de Deus será feita, e mesmo que alguma coisa não aconteça como você queira, ou não é como Deus disse que teria que ser, mas no fim de tudo você pagará um preço muito caro, muito alto, porque no final haverá um corte em tudo e Deus estabelecerá a sua vontade e dirá assim para você: eu não te disse que o que eu escolhi é o melhor? Que quando eu tomo uma decisão, aquela é a melhor que há? Então nós não estamos aqui para torcer o braço de Deus e dizer para Ele: eu quero que o Senhor faça assim, eu determino que o Senhor faça desta forma. Não é assim com o nosso Deus. Primeiro, quando nos aproximamos dEle, reconhecemos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é soberano,
E quando ele passa para a igreja, a sua soberania, a igreja com humildade reconhece ele como doador da vida, como autor e consumador da nossa fé, e então ele estabelece na sua igreja, no seu corpo, na sua noiva, um sentimento tão profundo de gratidão, respeito, amor, consideração, abnegação, que ela se humilha na presença dele e diz: então, Pai, cumpra a tua vontade, não a minha, porque os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, assim como o céu está mais alto do que a terra. Amém? Amém. E de onde nós paramos, nós vamos continuar neste culto, porque tem uma questão quando se volta a respeito de Deus como aquele que predestina todas as coisas. Paulo disse que ele predestinou, ele justificou, ele chamou pelo seu eterno conselho, pelo seu eterno propósito. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e quando você se manifestou em carne, então Deus já estabeleceu o caminho que você deveria passar, a vida que você teria que ter. Qualquer coisa que você faça ao contrário, que você insista, então você observará no final que você tinha tomado um atalho, mas que depois de tudo Deus te puxará pelo cabresto, né? E te colocará no caminho certo. Enquanto isso, você deverá ter passado umas poucas e boas, vê? Mas neste processo de aprendizado, para que você não sofra tanto enquanto você está neste corpo físico imortal, é bom aprendermos as lições que o apóstolo Paulo dá para nós. Ele chegou a dizer que para poder ele se tornar um vencedor em Cristo Jesus, ele teve que morrer primeiro. E ele disse: eu estou morto. É uma morte ainda em vida. E ele disse: eu estou morto e minha vida está escondida com Cristo, em Deus. E chegou a dizer que a vida que ele vivia agora, ele vivia através de uma revelação, que é fé. Ele disse: a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Isso significa que ele adquiriu um conhecimento tão perfeito a respeito da forma que Deus trabalha, que ele disse: então eu sigo as pisadas de Jesus. E quando ele disse: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo, ele também estava dizendo, assim como Jesus disse: Pai, se possível, faça a minha vontade. Aliás, Pai, se possível, faça de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Se Paulo disse que era o imitador de Cristo, então ele chegou naquele mesmo estágio de se submeter à vontade de Deus. Vê? Por isso ele disse: sede meus imitadores, porque estou imitando a Cristo. Então, meus amigos, se Deus é o predestinador de tudo o que se passa, se Ele é o regulador de todos os eventos, bons ou ruins que acontecem, porque tudo estará sujeito a Ele, então o incrédulo, como eu disse no culto anterior, ele pode levantar essa questão. Se tudo já está estabelecido e se Deus não muda a sua vontade, então por que temos que orar? Se isso não vai mudar a mente de Deus. E a pergunta continua neste culto: se Deus é o predestinador, se eu não tenho domínio sobre o meu destino, sobre o meu predestino, porque daí vem as duas coisas: eleição e predestinação, que são dois assuntos ou duas doutrinas que o mundo evangélico combate. E mesmo aqueles que dizem crer nessas duas doutrinas bíblicas, eles não creem da forma correta. Eleição trata do teu início, da tua escolha, quando Deus te elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo. E predestinação fala do teu ponto de chegada. Você chegará no mesmo local onde você foi elegido por Deus. Você começou em Deus, retorna para Deus. Jesus disse: vim de Deus, volto para Deus, porque Deus é eterno, e Ele de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Se você é filho de Deus, você estava com Deus na eternidade, e você terá que voltar para Deus outra vez na eternidade também. Este é o principal, é o início e o final, é um círculo que se fecha. O que acontece no meio não é importante. É importante se durante este processo você estiver sob a liderança do Espírito Santo. Vê? A pergunta do incrédulo é esta: se Deus é um predestinador, se Ele regula todos os eventos, orar não seria um exercício em vão? Esta é uma pergunta que a pessoa que não crê na palavra poderá fazer quando descobre que Deus é o predestinador de tudo. Bem, o caso é que para nós que cremos, existe o fato das Escrituras, que Deus foi quem nos ordenou orar. Ele que nos ordenou isto.
E onde nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Estas foram as palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Mas quando você sabe que Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, então você sabe que aquilo que Paulo nos ensinou, orar sem cessar, é também o assim diz o Senhor. Vê? Orar sem cessar. Bem, novamente nós encontramos o Senhor Jesus falando alguma coisa a respeito de oração. E para isso nós vamos ler rapidamente aqui no livro de São Lucas, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 18 e o versículo 1. Vamos ver como está aqui. Observe. Veja como está aqui. É a parábola do juiz iníquo. Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, este dever de orar sempre, nunca desfalecer, ele veio acompanhado agora de uma parábola, e eu não entendo, assim, às claras, por que isto? Mas vamos ler um pouquinho aqui. Não perderemos nada lendo as Escrituras, só teremos a ganhar. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Vê? Aqui está o Pai Nosso. Porque quando você tem um Pai Nosso como um modelo de oração, você começa mostrando o seu temor a Deus. Pai nosso que estais no céu, teu nome é santo, e eu me rendo a esta santidade. Daí a pouco você pede que a vontade de Deus se cumpra, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E a vontade de Deus para com cada um de nós é esta: já que vocês não sabem quem são meus filhos, já que vocês não sabem, é um segredo, vocês não sabem quem eu chamei, e mesmo aqueles que se assentam contigo dia e noite, aquele que ora contigo, que participa contigo da comunhão e tudo mais, você não sabe se é meu filho ou não. E eu já estabeleci assim para que você não julgue quem quer que seja, para que enquanto você estiver na terra, vocês aprendam a lição de humildade, saiba que você não é maior do que quem quer que seja, que você não é merecedor de nada, você não é digno de nada. E a pessoa que está caída na sarjeta, a pessoa que está num estado miserável, que quando você olha você tem nojo, você tem asco, no entanto você tem que saber que você não é melhor do que aquela pessoa, porque você estava tão digno quanto ela, e no entanto eu te salvei, eu te chamei, e enquanto você estiver na terra, você tem que estar simplesmente agradecido e em humildade diante da minha presença, sabendo que foi a minha graça, que você não merecia a salvação. Então você não é melhor do que ninguém, e é por isto que você ora dizendo: perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo aqueles que também me ofendem. O juiz, este juiz aqui, olha, havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava os homens. Este homem não tinha um modelo da oração Pai Nosso, porque ele não se dirigia a Deus como seu Pai, a quem ele reconhecia como soberano. Ele não tinha como seu Pai, por isso não obedecia à sua voz, e por isso também não respeitava as outras pessoas, porque ele não sabia se aquelas outras pessoas eram de Deus ou não. E como você vai saber? Haja visto que aquela que dorme contigo, ou que trabalha contigo, ou que convive contigo, a Bíblia diz: 2 estarão num campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, e no moinho eu lembro que era uma pedra de moe em cima da outra, onde moe o trigo, e ali tem um torno, e uma pega embaixo e outra em cima. Então são 2 mãos fazendo o mesmo trabalho, o mesmo movimento. No entanto, um será tomado e outro será deixado. E como você vai saber quem é? Então você terá que tratar todas as pessoas igual. Vê? Claro que você sabe que aquelas pessoas que mostram um respeito pela palavra e que deixam muitas coisas de lado, e se assenta para estar com você e come do mesmo prato, claro que você terá não uma acepção de pessoas, mas você terá aquela pessoa como alguém que está tentando. Então a Bíblia diz: nós teremos cuidado dos nossos, mas quando se trata do trato em geral com as pessoas, você terá que amar até mesmo o seu inimigo como você ama a si próprio. Porque aquele que é teu inimigo hoje, amanhã poderá declaradamente ser o teu irmão, aquele que te defenderá entre a vida e a morte, quem sabe até dará a vida por você. Porque já disse que ninguém tem maior amor do que este. Vê? Esta é uma questão. Pois bem, eu não sabia que íamos ler isso sobre o juiz, mas já aprendi muita coisa, por isso que eu disse que a gente não perde tempo lendo as Escrituras.
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, observe, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, e ainda que tardio para com eles? Bem, se um homem que não temia a Deus nem aos homens, no entanto, apenas para se ver livre da importunação daquela viúva, ele disse: se eu for cuidar desse caso, só assim eu me livro. Mas ao agir, ele fez um bem para aquela viúva. E Jesus disse: se este homem, mesmo sem temer a Deus e aos homens, se ele fez isto e resolveu o problema daquela mulher, e vosso Pai Celestial, e Deus, mesmo que você ache que ele está tardando em te ajudar, pois bem, Jesus disse aqui bem claro isto: mesmo que seja tardio para com eles, se tratando de Deus com respeito àqueles que clamam. Por que Jesus falou isto? Então você tem que pegar essa escritura e juntar com outras escrituras. E a Bíblia diz que Deus não é tardio. Vê? Ele é misericordioso. Às vezes você pede algo e Deus não responde porque Ele é misericordioso. Você pede uma coisa que para você é tão boa, aparentemente, mas Deus sabe o mal que aquilo te causará no futuro. Então Ele não te dá porque Ele é misericordioso. E outras coisas que você não pede, daqui a pouco chega para você e você diz: eu não preciso disso, eu não queria que fosse dessa forma. Mas Deus sabe por quê. Aquele amargo, aquele fel hoje pode se tornar um mel amanhã. Vê? Pois bem, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu acho muito importante isto aqui agora, porque quantas vezes já leio essas escrituras, mas eu nunca tinha juntado como a mesma coisa aqui. Eu não sabia que era depois disso que Jesus começou a falar sobre a oração, orar sem cessar, que ele agora fala sobre fé. E mostrando no tempo do aparecer do Filho do Homem. Então é neste tempo do aparecer de Cristo, quando Deus mesmo, aquele que unge, tem descido para cuidar do seu povo e veio com o livro aberto, trazendo conhecimento de tudo. É neste tempo que é requerido por Deus, dizendo: será que existe alguém na terra que tem revelação? Vê? Quem está orando com revelação? Quem está orando com fé? Quem está orando corretamente? Amém? Vê o quanto que é importante ler as Escrituras? Foi aqui que ele disse: orai sem cessar, sem desfalecer. Orai sem cessar. Então, de novo, você encontra as Escrituras dizendo que a oração da fé salvará o doente. E quando você sabe o que é fé, então você tira aquela ideia e diz: puxa, fulano de tal tem a oração da fé, ele é um homem de muita fé e tal e tal. Mas aqui está dizendo: aquele que fizer a oração com revelação. Aquele que se aproximar de Deus da forma correta. E a forma correta foi estabelecida no modelo apresentado por Jesus, quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, vós orareis assim, reconhecendo a soberania de Deus, mostrando a vossa indignidade, porque você depende dele, e você sabendo que depende, você então se coloca na posição de filho obediente, e filho obediente diz assim: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Porque o filho recebe o juízo do pai. Então o pai manda porque ele pode, ele tem experiência. E o filho obedece porque tem juízo, ele tem o verdadeiro julgamento do pai. Amém? A avaliação correta. Pois bem, e também no livro de Tiago, que já lemos no outro culto, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz: oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por que será que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque esse justo, ele tem o que é justiça, é o entendimento correto. Porque o símbolo da justiça é colocado sobre ela um tapume nos olhos, mostrando que ela não vai pender nem para a direita, nem para a esquerda. Ela toma o centro. E quando Deus dá aos seus filhos o perfeito entendimento sobre o seu plano, sobre a sua vontade, então você pode se auto-intitular um homem justo, uma mulher justa, porque você tem o entendimento correto sobre as coisas. O conselho que você der é correto,
É segundo a palavra de Deus, é segundo o assim diz o Senhor. E se for segundo a palavra, é então segundo a sua vontade. Amém. Então você é um homem justo, é uma pessoa justa. O Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho e o exemplo perfeito de todas as coisas, ele era principalmente um homem de oração. Ele era um homem de oração. E foi orando que os discípulos sentiram a necessidade de pedir a ele que ele ensinasse a eles a orarem. Então é evidente que oração não é insignificante, nem sem valor. Mesmo que você saiba que você não vai mudar a mente de Deus. Mas agora você sabe que oração é principalmente para que Deus mude a nossa mente e alinhe a nossa vontade com a vontade dele. Vê? Então nós encontramos tudo isso a respeito de oração. Então você entende que a oração mostra neste relacionamento entre você e Deus, você entende o que é a sua soberania e o que ele representa diante de todas as suas criaturas ou de todos os seus filhos. Então, primeiramente, nós diríamos com ênfase, não é? Com ênfase, com letras graúdas, que nossa oração nunca deveria ser destinada para mudar o propósito de Deus, ou criar outros propósitos somente para nós. Ô Senhor, ajuda nisto, faz aquilo, ou tu sabes, não está bem assim, eu quero que o Senhor dê um jeitinho aí, muda esse quadro, ô Senhor, muda esse quadro, ô Senhor, abra a porta. E se ele está querendo realmente fechar a porta? Se ele estiver querendo realmente fechar a porta, se é vontade de Deus, fechar algumas portas para você. E você fica insistindo que abra, que abra, que abra. E quanto mais você insiste, mais ele fecha portas e portas, porque ele quer te deixar sem saída, ele tem que ver como você vai, ele quer ver como você se comportará quando não tiver saída. Porque talvez precisamos chegar no estágio de nos assentar sobre a cinza e raspar nossas feridas ou nossa lepra com um caco de telha. E mesmo tendo todo mundo contra nós, e os amigos contra nós, os irmãos contra nós, a igreja contra nós, ou seja, o que for. Talvez temos que estar em um estágio assim, para que naquele estágio possamos cumprir o que foi dito a respeito de um filho de Deus. Você estará sempre tão enamorado dele, que mesmo que você ore e ele não te responda, aquilo não te estorva de maneira nenhuma. Lábios ungidos de um profeta de Deus nos ensinou isto a respeito da nossa relação com Deus. Vê? Por isso, quando Deus não respondeu nenhuma resposta para Jó, e ele chegou no estágio mais baixo que um ser humano pode chegar, como um mendigo, doente, leproso, ou seja, com qual doença for, ferido da cabeça aos pés, com pus em todo o seu corpo, e dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu santo nome. Vê? Bendito seja o seu santo nome. Em outras palavras, se é a vontade dele que eu esteja assim, então eu louvarei seu nome. Não é diferente do que as pessoas aprendem sobre oração? Elas estão aprendendo isso. Não aceite esse estado de miséria. Não aceite sua vida de pobreza. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aos pobres foi pregado o Evangelho. E esses pobres não se tornaram ricos por crer no Evangelho. Eles continuaram tão pobres como antes. Vê? Eles se tornaram tão pobres como antes. A viúva continuou tão pobrezinha como antes, depois que ela recebeu a visita de Elias. Mas uma coisa é certa: toda vez que ela ia na botija, tinha azeite para aquele dia. Não pense que transbordou. Existem casos e casos. Você encontra um caso nas Escrituras onde aquilo aumentou e trouxeram tudo quanto é botija, trouxeram tudo quanto é saco, seja o que for, e aquilo foi enchendo, e traz mais, porque começa a transbordar. E quando encher a última botija, não tem mais, aquilo parou de crescer. Foi um milagre nesse estágio, mas foi diferente com a viúva. Foi dito para ela que nunca, enquanto houvesse seca sobre a terra, não ia faltar o azeite, nem ia faltar a farinha. Então significa, não é que as coisas encheram e transbordaram, o seu celeiro encheu, mas ela tinha a sua botija lá e o seu lugar de farinha, e toda vez que ela ia, lá tinha, porque isso era o assim, diz o Senhor. Amém. Deus prometeu fazer isto com cada um dos seus filhos, principalmente para aqueles que têm somente um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E quando encontraram a mensagem do Elias,
entregar o pouquinho que tinha para isto. Este pouquinho de fé, o pouquinho de fé que você tinha na palavra, o pouco de revelação que você teve na palavra, você colocou isto tudo na mensagem do Elias do último dia. Então por isso Deus está multiplicando todo dia. Cada vez que você vem, você se alimenta, tem azeite, tem farinha. Vê? E a farinha representando o pão, a palavra, e o azeite representando o Espírito, é tudo que você precisa, a palavra e o Espírito. E Jesus disse: minhas palavras são Espírito e vida, porque disso se trata a vida do próprio Deus. Amém. Então Deus decretou, desde antes da fundação do mundo, meus irmãos, que certos eventos aconteceriam, mas Ele decretou que estes eventos virão a acontecer pelos meios que Ele apontou para o seu cumprimento. Eu não sei se vocês estão compreendendo isto, por isso eu vou repetir. Deus decretou certos acontecimentos durante as dispensações. Isso significa que nesse seu tempo alguma coisa Ele decretou para acontecer, mas também Ele decretou que esses eventos irão acontecer pelos meios que Ele apontou para o seu cumprimento. Bem, existe cumprimento e o meio para o cumprimento. Isso significa o seguinte: não adianta você plantar a sua roça, a sua lavoura em cima de um morro e ficar clamando para a água do rio: ô água, sobe lá em cima para regar minha plantação. Ô água, vai lá que o milho está secando, o feijãozinho precisa de água e tudo mais. Bem, ou você espera pela chuva, ou você terá um meio para que a água chegue até lá. Então, se você canalizar a água do poço, se você canalizar a água, ela poderá dar voltas ao redor do morro e chegar e colocar aquilo lá em cima. Como é que a água chega num prédio de tantos andares? Vê? Como é que você solta a água daqui, ela desce com a velocidade que ela desce, ela sobe o morro seguinte? Ela precisa de um canal, ela precisa de um meio para chegar a acontecer, para chegar no seu destino. Então, isto é o que eu estou tratando de dizer a vocês. Deus decretou que certos eventos aconteceriam. E Ele também Ele decretou a forma, o meio, pelo qual este cumprimento chegaria até você. Deus elegeu alguns para serem salvos. Se Ele elegeu algumas pessoas para serem salvas, entenda que tem uma forma dessas pessoas serem salvas. E se não for da forma que Ele decretou, então não há salvação. O mundo inteiro está procurando um meio para alcançar a salvação. E eles procuram isto indo a determinadas igrejas, procurando lugares mais animados, ou fazendo campanhas de orações, de jejuns, ou seja o que for, tentando fazer algo para agradar a Deus, buscando a Deus. E não é assim. Enquanto muitos estão procurando a Deus, Deus está procurando seus filhos, porque são suas ovelhas. E unicamente essas ovelhas poderão ouvir sua voz, porque eles não podem ouvir a estranhos. Eles só ouvem a voz do bom pastor. Então Deus elegeu alguns para serem salvos, mas Ele também decretou que estes serão salvos pela pregação do Evangelho. Vê? Então este é o meio dos seus filhos alcançarem ou aprenderem sobre salvação. Não existe outra forma. É pela ministração do Evangelho o meio através do qual seus filhos serão salvos. Então o Evangelho, assim, é um dos meios apontados para o funcionamento do propósito eterno de Deus. É assim que o propósito de Deus chega ao cumprimento. É assim que ele então funciona. Isto, fulano de tal será salvo. Mas tem uma via que ele será salvo. É o Evangelho chegar até ele. Esta é a forma. Qualquer outra tentativa falhará. Qualquer outro meio não dará certo. Então esse é o propósito. Então, da mesma forma, oração é outro propósito para que o eterno propósito de Deus chegue ao cumprimento. A oração é o meio, aliás, para que um determinado propósito de Deus chegue a cumprir-se. Deus decretou os meios assim como o fim para aquele meio acontecer. Dentre todas as gerações, mesmo os oradores, aqueles que oram, e aqueles que recebem oração, ou que estão incluídos nestas orações,
eles estão incluídos num eterno decreto. Então, ao invés de fé ser em vão, a fé para a oração, ou o verdadeiro conhecimento para a oração, ao invés disso ser uma coisa vã, porque você não vai mudar de forma nenhuma o que Deus estabeleceu, no entanto, é um dos meios pelo qual Deus executa o seu propósito. Deus disse: eu darei isto para a irmã Maria. Então existe um meio para a irmã Maria receber aquilo que Deus decretou, e este meio é a oração. E esta oração será segundo a vontade dele. Por isso Jesus disse: tudo que pedir segundo a sua vontade, ele vos concederá. Mas aquilo que ele te der, não foi porque a oração sua gerou aquilo, porque aquilo já estava estabelecido para você, e você teria que pedir aquilo a Deus. A bênção está lá disponível, a libertação está lá disponível e pronta, decretada antes da fundação do mundo. É por isso que há cura. Você não é mais curado, você não pode ser curado mais, você não pode ser salvo mais. Ele já te curou há muito tempo atrás. Vê? Não pense que você hoje necessita de cura e eu vou curar fulano, eu vou curar ciclano. Não, senhores. A Bíblia diz: pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Fomos. Vê? Fomos. E se o Cordeiro de Deus foi morto, foi executado, sacrificado, na mente e propósito de Deus, antes da fundação do mundo, então antes de você vir à existência, a tua cura, a tua salvação, a tua libertação já estava decretada lá. Vê? Então aqui você tem o decreto de Deus a seu favor e o meio pelo qual você alcança. Vê? Então, digamos aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um rabisco daqueles mais tortos que eu sei fazer, não é? Então aqui está você. Eu vou colocar apenas um ponto aqui está você necessitado. Aqui está, vou fazer um círculo maior. Aqui está o Deus Todo-Poderoso, tá? E ele decretou uma bênção para você. Isto aqui é uma libertação, é uma cura, salvação e tudo mais. Mas está aqui estabelecido. Mas tem um meio pelo qual você recebe isto. Então você diz: Pai, eu sou teu filho. Então há aqui uma relação paternidade e filiação. Não vem me dizer: mas eu não posso pedir, eu sou indigno, eu sou imprestável, eu sou tão pequeno, Deus nem olha para mim, eu sou tão errado, sou tão errada. Nada do que você fez ou deixe de fazer vai atrapalhar o eterno propósito que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Não adianta você procurar um ciclano para cá, que você acha que tem uma capacidade maior do que você. Alguém que parece ser mais salvo, ser mais santo. Não, Senhor. Entenda que não há ninguém bom. Então, estilo de letra. Pregador, ministro, pastor, seja o que for. Vê? Não importa. As pessoas que até chegavam em fila de oração para receber a oração de William Branham, um homem ungido por Deus, o que ele dizia? Vocês não venham na fila de oração sem antes se acertarem com Deus, porque a procura deles por oração, quando chegava nas campanhas ou para que ou tivesse oração por aquele homem de Deus, para que esta oração tivesse efeito, essa pessoa teria que reconhecer Deus como seu pai, tinha que crer que ele estava presente e pronto para lhe abençoar. Então teria que ter acerto com Deus primeiro. Caso contrário, ouvidos, né, se colocássemos aqui, ouvidos para ouvir as orações, e mãos, né, e mãos de Deus para abençoar você, mãos estendidas com bênção. Deus disse: minha mão não está encolhida, meus ouvidos não estão tapados. Não, Senhor, mas se há alguma iniquidade aqui, então o canal está cortado. Não importa. Então pode-se orar dia e noite, pode-se ungir com azeite, derramar tudo na sua cabeça, não vai resolver. A menos que haja um acerto com Deus e você o reconheça como seu pai e esteja pronto para lhe obedecer. Obediência. Vê? Pai nosso que estais no céu, se tu és o meu pai, então eu devo atender teus conselhos, porque eu aprendi na tua palavra qual filho que não obedece ao pai. Então você reconhece que esse Deus estará pronto para te corrigir. E se você não aceita a correção, então você não está reconhecendo ele como seu pai.
Vê? E se você não o reconhece como pai, então ele também não te reconhece como filho, porque foi estabelecido: aquele que eu confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai Celestial. Você entende que essa sua relação entre você e Deus como filho e ele como pai, isso terá que passar por seu irmão maior, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda oração que você faz a Deus, antes disso, ela terá que passar pelo único intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Porque ele estabeleceu isso e colocou Jesus Cristo como seu exemplo. E Jesus, como exemplo, ele orou também assim. Ele orava ao Pai e disse: Pai, eu bem sei que tu me ouves, Pai. Mas eu não digo isso por mim, porque eu já reconheço isso, eu sei disso, mas eu falo isto por os outros que estão olhando isto. Jesus sempre orava dessa forma: glorifica-me, Pai, ajuda-me, Pai, ajuda-me nesta hora, vê? Ajuda-me nesta hora e tudo mais. Ele o reconhecia como Pai e estava pronto para obedecer sua vontade. Se não for assim, você poderá receber bênçãos de Deus. Por quê? Você poderá receber bênçãos de Deus porque desse Deus Todo-Poderoso, gotinhas de chuva caem sobre a terra, sobre bons e maus. E Deus não vai colocar uma peneira ou um plástico aqui para dizer: não cai na terra de fulano. Não. Na lavoura de fulano não pode cair bênção. Não. Na vida de ciclano, não. Porque ele não me obedece. Deus então derrama bênção sobre todos. Todos estão pedindo, todos estão clamando e Deus envia bênçãos. Agora, enquanto seus filhos recebem sua parte e muitas vezes deixam de receber o que é seu por direito, por não aprender como receber estas bênçãos, então os outros estão lá de boca aberta, porque só estão atrás disso, de bênção, de bênção, de bênção. Só estão atrás de cura, de cura, de cura, de libertação e de libertação e tudo mais. Vê? E, no entanto, então eles são beneficiados, pagarão um preço muito caro, porque estão absorvendo algo que Deus derrama para seus filhos, mas para que naquele dia eles possam saber e reconhecer que durante todo o tempo apenas usufruíram das bênçãos do Deus Todo-Poderoso, sem nunca lhe render homenagem, sem nunca lhe prestar homenagem. Você diz: não? E os agradecimentos? E os testemunhos que eu ouço no rádio, todo mundo agradecendo, glória a Deus e glórias e glória a Deus e tudo mais. Mas isto não é agradecimento, isto não é sentimento de gratidão. A única forma de você agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas é obediência à sua palavra. É cumprir o seu propósito, é cumprir o que ele exige em sua palavra. Não adianta gratidão, não adianta graças a Deus, não adianta graças a Deus, não adianta obrigado Jesus, não adianta obrigado Jesus, sendo que o que ele estabeleceu na palavra não está sendo cumprido. Primeiro, não tem seu nome sobre sua vida. Blasfemam do bom nome que sobre os filhos de Deus foi invocado. Eles nem sequer sabem pedir no nome que Deus disse: só peça neste nome. Eles oram em nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que toda oração tem que ser feita em nome de Jesus Cristo, vê? Em nome do Senhor Jesus e tudo mais. Eles não recebem esse nome sobre o seu batismo, recebem um batismo trinitário e não da forma correta em nome do Senhor Jesus, e assim sucessivamente. Entende essas coisas? Não é tão complicado entender. Então o Evangelho é um dos meios apontados para o funcionamento do propósito eterno. Do mesmo jeito que eu mostrei num exemplo bem simples ali, bem tosco, que oração também é um meio de você alcançar o propósito eterno de Deus para a sua vida. Deus decretou os meios. Então, isto é uma forma pelo qual Deus executa o seu propósito. Ora, você poderá perguntar assim: vem cá, se todas as coisas acontecem por mero acaso, então oração seria sem uso moral. Que moral tem eu orar? Qual é o sentido disso? Porque, bem, Deus decretou que isso aconteceria. Eu não posso mudar aquilo. Deus disse que eu teria tantos filhos e aquilo não mudará. Deus disse que eu teria emprego ou não e aquilo não vai mudar. Deus disse que eu só viveria até tanto tempo e aquilo não muda. Por que eu tenho que orar? Bem, uma vez que as orações são dirigidas e reguladas pela direção e sabedoria divina, então a oração tem um lugar na ordem dos eventos. Na ordem dos eventos. Quando você diz assim: olha, eu pedi a Deus, eu orei ao Senhor a respeito de uma mudança, de uma venda, de uma compra, alguma coisa assim, e minha oração foi respondida e aconteceu do jeitinho que eu pedi, ou não foi tão do jeitinho, mas agora eu vejo que tinha que ser da forma que aconteceu. O que é que foi isto?
Observe, não foi Deus apenas respondendo sua oração para a compra, para a venda, para a mudança, para o trabalho, para o casamento, para seu filho. Não foi Deus respondendo sua oração para aquilo. Entenda que a sua oração foi dirigida pelo propósito de Deus, e então pondo-a em sua divina vontade. Então a sua oração já estava sendo dirigida pelo próprio Deus, para que aquilo que ele decretou alcançasse o seu objetivo. É o canal. É o canal. Do mesmo jeito que precisa de um canal para você se comunicar. Do mesmo jeito que as pessoas que me ouvem agora a quilômetros e quilômetros de distância, tem que haver um canal para chegar até eles, tem que ser canalizado, tem que haver transformação disto, isto vai por energia, por numeração e tal, e aquela coisa toda, ondas de rádio, seja o que for, e aquilo é transformado de volta lá onde eles estão, no ponto de destino, e eles conseguem ouvir tão claramente como vocês estão aqui. Tem que haver um canal. Então não foi Deus respondendo sua oração. Você diz, mas claro que ele respondeu, porque o que eu pedi aconteceu. Então, quando você pensa unicamente desse jeito, é como se você tivesse o poder de mudar a mente de Deus, ou o poder de fazer Deus criar alguma coisa a seu respeito, ou mudar alguma situação. Olha, Senhor, eu estou precisando tanto de um emprego para meu filho, ou para minha filha, ou para seja quem for, e ele, sabe, ela tem problemas assim, e assado, faz tempo que ele não consegue, e na escola está desse jeito. Seja qual fosse o problema, aí você começa a orar. Aí acontece do jeitinho que você pediu, você diz, Deus atendeu minha oração. E você fica todo empolgado. Daqui a pouco é uma mulher de oração, daqui a pouco é um homem de oração, chamado para aqui, para ali, para orar para fulano, para orar para ciclano, e você começa a crescer e crescer aí, e começa a inchar. E é assim que se torna as grandes catedrais. Começa assim, começou por uma coisa bem pequena. E Deus deixa a pessoa ir, Deus deixa. Quando puxar o tapete, a queda vai ser grande. É assim que Babilônia cairá. Ela cresceu tanto e achou que Deus estava abençoando. Vê? Mas no final, caiu Babilônia, não se encontra o seu lugar, se tornou ruína e morada de espíritos e demônios e tudo mais. Vê? Entenda, não é Deus respondendo tua oração, mas a tua oração foi dirigida pelo propósito de Deus, e então pondo-a em sua divina vontade. Nossas orações, então, elas se tornam parte do divino funcionamento da vontade dele. É um tipo de entrar na eterna fonte, vê? É uma forma de entrar no eterno propósito, no eterno plano de Deus. É como se você fosse dirigido por Deus a ir até a fonte de origem e dizer, Senhor, aquilo que tu determinaste para mim, chegou o tempo de eu receber, eu estou pronto para receber aquilo. E eu sei que recebo não porque eu mereça, mas porque eu me submeto à tua vontade. Vê? Esse é o plano a respeito das orações respondidas. Oração, então, se torna parte das execuções, vê? As próprias coisas que Deus declarou para você, e então o resto se torna insignificante. E isto é claramente apontado nas Escrituras. Se você olhar na Bíblia, vamos ver em Tiago, onde está a Bíblia? Tiago capítulo 5. Veja aqui como está no livro do irmão Tiago, no capítulo 5, o livro de Tiago está lá próximo do livro aos Hebreus, né? Já depois de Hebreus. Vamos ver aqui. Veja como está Tiago capítulo 5, versículo 17 ao 18. Deixe-me ver. Se algum irmão achar aí, eu já achei. Tiago capítulo 5, versículo 17. Diz assim, olha. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O que é que eu disse quando eu fiz um desenho bem tosco ali? Eu disse, não é que quando você se sente tão insignificante, aí você procura alguém que você acha que é maior que você, mais considerado por Deus que você. Isso não é diferente do que os católicos fazem, não. Que eles se acham tão imprestáveis que vão atrás de Maria. Eles vão atrás de João, de Sebastião, de Joaquim, de santo isso, santo aquilo. Muitos deles, ao invés de fazer a sua própria promessa de servidão e de submeter à vontade de Deus, ir até o Calvário, ir aos pés de Jesus Cristo, eles vão atrás do avô de Jesus, São Joaquim, né?
que era o pai de Ana, dizem que os pais de Ana, pela tradição, era Joaquim e Ana. Então tem Santa Ana, e eles juntam tudo, Santana, né? Estação Santana, é Santa Ana, a mãe de Maria, e a São Joaquim, tem também lá em São Paulo, na estação São Joaquim, é um avô de Jesus, o pai de Maria, assim, segundo a carne, né, na forma normal. Então eles começam a orar para o avô de Jesus, para isso, para o enteado, para o irmão, para São Tiago, enteado, não é? Para São Tiago, que era irmão do Senhor, São Judas Tadeu e tudo mais. Assim, eles não têm coragem de enfrentar a face do Deus Todo-Poderoso, expressa, na imagem expressa do seu Filho. Então eles procuram alguém que para eles parece que é mais considerado, mais próximo. Ah, eu não, então eu vou pedir para o pastor orar por mim. Quantas vezes você orou por aquilo já? Quantas vezes você já se colocou de joelho? Ou você acha que eu sou melhor do que você, ou mais santo do que você? Estamos no mesmo problema, estamos na mesma fraqueza, estamos no mesmo galho. Se cortar o galho, cai todo mundo junto. Não estamos em situação melhor do que outra coisa nenhuma. A Bíblia diz que as mesmas aflições todos os irmãos passam ao redor do mundo. Vê? Então Elias sabia que Deus estava prestes a dar chuva, mas isso não impediu de orar a Deus por isso. Vê? Ah, já vai resolver mesmo, já vai acontecer mesmo, eu nem vou orar mais. Eu ia orar para o irmão, mas já saiu do hospital, foi? Aí você esquece de orar. Eu até ia orar para o fulano, mas já recebeu emprego? Não é assim? Elias sabia que Deus estava prestes a dar chuva. No entanto, isso não o impediu de orar por isso. E aqui está dizendo que ele não era melhor do que quem quer que seja. Vê? Como é que está aqui? Veja, Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Bem, ele sabia que era 3 anos e 6 meses. Porque às vezes nós dizemos uma coisa, e às vezes você pode entender diferente. Eu disse antes, Elias sabia que Deus estava prestes a dar chuva. E isso não impediu que ele não orasse para aquilo. E ele disse assim, olha, se Deus vai mandar chuva, eu não vou orar por isso. Agora, como é que ele sabia que Deus ia mandar chuva? Porque é normal chover? Não, porque quando ele pediu para não chover, ele disse, segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e 6 meses. Se ele já tinha estabelecido, e aquilo era o assim, diz o próprio Deus, a palavra de Deus estava nele, e uma vez que a palavra de Deus estava nele, a palavra era dele. Por isso ele disse, segundo a minha palavra. Aprendemos isso a respeito da mensagem de Deus. Isso ficou estabelecido em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas escondidas são do Senhor, as reveladas são para nós e para nossos filhos. Uma vez que Deus revela, é meu, é minha, é nosso. Uma vez que Deus revelou aquilo para Elias, ele pôde dizer, segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e meio. Quando chegou o cumprimento e estava ali para acontecer, então, para se cumprir os 3 anos e meio, ele sabia que tinha que chover. Mas sabe o que ele fez? Ficou quieto e disse, vai chover assim mesmo? Não, olha o que diz o versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então já estava estabelecido que choveria por 3 meses. Mas a oração de Elias era o canal do acontecimento. Vê? De trazer o propósito de Deus em cumprimento. Outra passagem, deixa eu ver se eu não estou tomando muito tempo dos meus irmãos. Não, estou com 45, 46 minutos. Eu tenho pelo menos 5 minutos aqui ainda, eu espero. Então, outra coisa nas Escrituras que nós podemos entender é no caso do profeta Daniel. Daniel entendeu o que é isso, o que é entender. Ele viu, ele percebeu, ele recebeu essa revelação. Ouvir significa entender, muitos ouvem, mas não entendem nada. E Jesus já disse que há aquelas pessoas que têm homens de dura servir, né? Homens duros, que têm o entendimento duro, eles ouvem, mas não percebem nada, eles veem, mas não chegam a entender coisa nenhuma. Mas Daniel começou a ler as Escrituras, os livros dos profetas anteriores a ele, e a Bíblia diz que ele entendeu pelos livros dos profetas que o cativeiro do povo de Israel na Babilônia duraria 70 anos. Bem, a Bíblia diz assim, olha, eu entendi pelos livros que o cativeiro duraria 70 anos. Se ele entendeu que duraria 70 anos e estava chegando o cumprimento, por que será que ele foi orar por aquilo?
Vamos ler na Bíblia, Daniel capítulo 9. Vamos ver rapidamente aqui. Daniel capítulo 9. O livro de Daniel está depois de Ezequiel, não é? É Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e assim vai. Aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Pronto, Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 2. Veja como está aqui nas Escrituras. Capítulo 9, versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, das nações dos Medos, e o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, isso na primeira pessoa, eu, Daniel, entendi pelos livros. Viu? Ele era um profeta, mas ele estudava, ele estava lendo. Aí nós, só porque temos a mensagem do profeta, não queremos ler mais nada. Não queremos mais comparar a Escritura com a Escritura. E sabe que o ensinamento doutrinário se torna cansativo? Porque é muita Escritura que você lê. Vê? Teremos culto aqui apenas com poucas frases, e o resto só lendo a Bíblia, só lendo as Escrituras. Porque nós queremos entender que tempo é esse que estamos vivendo. E este tempo já está falando sobre ele nas Escrituras. Por isso o profeta do Senhor para o tempo do fim disse: todo o Novo Testamento fala desta hora. Aqui nós temos um profeta que falava diretamente com Deus, mas foi ver os livros para ver os acontecimentos. E ele diz: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Bem, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Quanto tempo faltava para o cumprimento? Estava chegando, estava se cumprindo já. Vê? Então ele entendeu isto. Quando esses 70 anos estavam quase terminados, nos é dito que Daniel então voltou sua face ao Senhor seu Deus, para buscar por oração e súplicas, com jejum, sincera demonstração de arrependimento. Mas Daniel, está rompendo-se já o tempo, está se cumprindo já. Aí ele disse: mas então é o momento de entrar em oração, porque é a forma, o propósito de Deus é este, e para recebermos esse propósito tem um canal, tem uma forma disso acontecer, e minha oração e minha súplica já está dentro desse propósito, já está dentro desse plano divino. Vê? Observe. E orei ao Senhor meu Deus, versículo 4, e confessei e disse. O que você acabou de ler aqui está no culto de número 1 já. Quando nós lemos dizendo assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados e voltar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei suas orações, responderei suas súplicas, sararei sua terra. Então foi exatamente isso que Daniel fez. Ele entendeu os acontecimentos, então ele voltou sua face para Deus, procurou a face de Deus, e então orei a Deus e confessou. E disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo. O que é que ele está fazendo? Este é o modelo do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vê como a Bíblia está tudo junto uma com a outra? Ela não pode se contradizer. Que guardas o conselho e a misericórdia para com os que te amam, e guardas os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. O que é que ele está fazendo? Perdoa as minhas dívidas. Reconheço que sou devedor. Isso é o Pai Nosso. Vê? E procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele.
Tudo isso está estabelecido já no Pai Nosso. Teu é o reino, o poder e a glória. Quer que somos, quer que temos, estamos à tua mercê, estamos na tua dependência. Entenda que esta oração justa, esta oração com fé, que é revelação, vê? Estabelecida na Escritura, estava dentro já do propósito divino. Ele entendeu que estava chegando o tempo da libertação. Os 70 anos estavam chegando ao seu cumprimento. E ele então começou a orar ao Senhor. Amém? Então, meus amigos, Deus disse ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 29, versículo 12, ele diz: eu conheço os pensamentos que tenho para contigo, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Porque às vezes você pensa que Deus está pensando tão mal a seu respeito, como se Deus se surpreendesse por suas fraquezas, como se Deus estivesse surpreso pela forma infeliz que às vezes você se comporta. E o que Deus quer é que você apenas volte, porque o amor que Ele tem para com você, aquele amor nunca muda. O seu amor é eletivo. Da forma que Ele te amou antes da fundação do mundo, e já estabeleceu a forma pela qual te traria de volta quando você se distanciasse dele, aquilo não muda. É trabalho do diabo dizer que você não presta, dizer que não tem jeito, dizer que não tem volta. É trabalho do diabo colocar vergonha sobre você para que não haja acerto, para que não haja confissão, para que não haja isso e aquilo. É trabalho do diabo dizer que você vai pagar muito caro, vai ter que dar cara a tapa, vai passar vergonha, isso e aquilo, porque ele não quer que você se acerte com Deus. E tudo que Deus pede é que você se acerte com Ele e se humilhe, busque sua face, se arrependa e volte dos seus caminhos, para que Ele volte a te dar a cura que já está estabelecida para você. Vê? E Ele diz: eu conheço os pensamentos que tenho para contigo, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim esperado. Se os pensamentos de Deus a nosso respeito é pensamento de paz e não de mal, para me dar um fim já esperado, entenda que este fim é o que Ele predestinou para mim e para você antes da fundação do mundo. Pelo seu eterno propósito, Ele nos elegeu nele mesmo. Por isso, seu pensamento para conosco é sempre pensamento de bem, de paz e não de mal. E mesmo que aconteçam coisas ruins com pessoas tão boas quanto os filhos de Deus, saiba que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor por este culto e por estarmos vivos nesta hora para a cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus. Irmão Deneval, por favor, faça esta oração final e assim estaremos terminando o nosso culto. E na próxima quarta-feira nós continuaremos, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Bondoso Pai Celestial, como é bom, ó Deus, ser corrigido através da Tua palavra, Senhor. Isso não é para quem quer, nem para quem corre, mas é para quem o Senhor o chama, Pai. E te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, porque só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado porque acabamos de ouvir, Senhor. E cremos que veio diretamente de Ti, ó Pai, e o Senhor usou mais uma vez este homem, Senhor. Perdoe os meus pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor, e nos ensine, Senhor, a perdoar a nossos irmãos, Pai, porque não somos maiores que ninguém, Pai. Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos cada pedido de oração, Senhor, ao nosso irmão Brian, Pai, onde está passando por um momento difícil ali no seu país, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, abençoe a sua família, o seu ministério, Pai, e cada ministro, Pai, aonde agarraram, Senhor, firme nesta doutrina, Pai, ajude cada um, Pai. Te pedimos, leva-nos de volta aos nossos lares, Pai, e o mesmo Espírito Santo que nos trouxe nos levará de volta. Colocamos em Tuas mãos os cultos próximos que estão por vir, Pai, e creremos que sairemos aqui ricamente abençoados, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Deus lindo. Amém. Amém. Deus os abençoe. E enquanto vocês abençoam um ao outro, saudam um ao outro, nós vamos cantando aqui o hino número 371. Breve veio o grande dia.
Deus abençoe. Tenhamos todos uma semana abençoada na presença de Deus. Muito obrigado.